Salve amigos, seguidores, Bioma 7 Podcast, lembrando que aqui pode tudo desde que sejam vocês, sempre. Saúde, articulações, quadril, coluna, qualidade de vida. Você é atleta, você é pai de família, você é um CEO que viaja domingo a domingo e tem dificuldades em locomoção, dores crônicas. Fisioterapia em pauta. Doutora Ana Batistella vai trazer os seus relatos, a sua origem, e eu já vou começar perguntando, é uma pegadinha aqui, certo? Para inverter o roteiro. Por que você começa, Ana, tratando as redes sociais com muita propriedade e gestão antes da gente entrar na fisioterapia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer, doutora Ana Batistella aqui. Uma pergunta bem interessante, né? Vamos bem lá. Interessante mesmo. A rede social não fazia parte da minha vida até um certo momento. Eu acredito assim que a gente tem que se desenvolver de acordo com que o mundo se desenvolve também. A rede social ela veio depois de uma pandemia. Então, eu tinha minha rede social e ela era pessoal minha, não tinha nada de trabalho ali, era a minha rotina do dia a dia. Certo. Veio a pandemia e eu falei assim, e agora? Como que eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Que é falar sobre movimento. E sempre foi isso, só que de forma presencial. E aí surgiu a rede social. No sofá de um apartamento de 23 metros quadrados, um estúdio, né? Um ovinho assim. E surgiu o primeiro vídeo totalmente amador, né? Com o que eu tinha ali, que era um celular, que não ajudava muito, e um microfone de lapela, com o intuito de levar movimento para as pessoas em casa. Imagine só, uma pandemia chegando, né? Ninguém estava preparado. Eu nunca passei por uma pandemia na minha vida, né? A gente escutava na escola, aprendia na escola sobre pandemia. E, de fato, a gente estava em uma ali. Tá. E aí veio a rede social. Comecei postando vídeos simples e sempre foi um intuito ali. Eu falava sempre para a minha audiência, são vídeos simples que você pode fazer na sua casa, mas que tem eficiência. Eu sempre quis colocar isso em primeiro lugar. Ou seja, o teu papel, além de fisioterapeuta, com as tuas especialidades na tua área da saúde, de gestora de organização de consultório e divulgação do seu trabalho. Exatamente. Você foi e ainda é bandeirante disso. Isso, exatamente. Certo. E eu vi isso como uma porta também de entrada para que eu pudesse me colocar mais em evidência na fisioterapia. Porque até então a gente atendia presencial e depois não podia atender presencial mais. Funcionou? Muito. Muito? Muito. Olha aí, pessoal, mais um exemplo nítido aqui nos bastidores e agora em loco, presencialmente, diante das câmeras, que a gestão da rede social, muito bem feita por vocês da saúde, principalmente, traz louros. Me conte uma coisa, da onde você veio e por que fisioterapia? Eu sou da cidade de Miracatu. Miracatu. São Paulo, isso. São Paulo, isso. Uma Legal. Cidade de perto, eu acho que hoje não chega a 20 mil habitantes. Me corrijam aí, eu não sei se está muito certo esse Não dado. tem problema, vamos lá. Mas eu escolhi a fisioterapia justamente, né, porque essa questão de ter o cuidado. Até então, é muito interessante porque vai muito de frente com o que você também é. Eu queria fazer jornalismo. Entendi. Porque eu sempre gostei muito de leitura e tudo mais. E eu queria fazer jornalismo. E a minha prima, ela é atleta de alta performance. Hoje ela é aposentada, né? Mas serviu como referência para mim. E eu comecei a pensar nisso. E eu fiquei 20 dias na Seleção Brasileira de Atletismo. Ali acompanhando como que era o tratamento deles, como que funcionava tudo. E eu me apaixonei por fisioterapia. Certo. Só que uma cidade pequena, não tinha fisioterapia numa cidade pequena. Então, eu tive que sair de casa com 17 anos para estudar fisioterapia. Você foi encarar o mundo. Fui encarar o mundo com 17 anos. Morei... Desde então, não voltei para casa mais. Aí, fui conquistar o mundo e o que eu acreditava ali, o que eu tinha de propósito, né? E aí, já se vão 12 anos de profissão. Mais de 12 anos. 12 anos. Uma vida inteira passada, que hoje você é focada em coluna e quadril. Hoje, coluna e quadril, exatamente. Como é que você identificou que você gostava ou isso aconteceu de você estar lidando, na maioria das vezes, com coluna e quadril? Conte um pouco disso. Então, até então eu trabalhava muito com pilates. Certo. E coluna, a gente tem que entender que coluna é a patologia que mais afasta pessoas hoje no mundo. Então, é um problema que todo mundo, efetivamente, ou uma vez na vida, vai ter um problema de coluna. Isso era muito comum na minha clínica. Tá. E na minha clínica prática ali. Então, eu comecei a ir mais para esse lado. E conquistou. Porque
o tratamento, ele é um tratamento desafiador. Desafiador, porque não é todo mundo que você tem uma resposta positiva, e isso é muito importante a gente colocar aqui. Certo. Porque imagina só, uma pessoa que está com dor ali, ela não está conseguindo fazer as tarefas do seu dia a dia por causa de uma dor nas costas, né? E essa dor, ela persiste por muito tempo. Então, para o profissional, isso é um desafio também. E para mim, foi um desafio isso. Entendi. E aí, eu comecei a entender que não era só a parte física também, que tinha essa questão emocional envolvida. Porque imagina só, até então você faz tudo. Você é uma pessoa que você é ativa, você é uma pessoa que gosta de praticar determinada atividade física. Eu já tive paciente que praticava surf, beach tênis, e um tempo você começa a perceber que você não pode fazer isso mais. Então, aquela dor que era só física até então começa a afetar outras partes da sua vida. Se você tem um momento ali, pelo que eu entendo, a gente está alimentando o cérebro com as dopaminas e outras inas com atividade física e esporte. Fora as conexões sociais que são vivenciadas nesse momento da atividade física. Sim. Né? Desde dar o bom dia para o porteiro descer para caminhar, até ir numa cancha de beach tênis ou de um futebol lá e você ter o pós-treino lá, o pós-jogo. E daqui a pouco você é cerceado pela dor. Ou seja, o teu cérebro que está acostumado com felicidade ou com o desafogo, digamos assim, dos problemas do dia a dia através do esporte, ele começa a sofrer com depressão e ansiedade por não poder mais estar praticando isso. Mais ou menos isso? Exatamente isso, é isso que acontece. E essa necessidade, né, é uma coisa que eu tenho muito de relato isso com pacientes meus. Então, já teve assim relato de paciente meu chegar a falar assim para mim, olha, eu já não me alimento bem mais. Eu emagreci porque a dor não deixa eu nem me alimentar. Eu não durmo bem, eu não consigo socializar com minha família mais. Então, me ajuda, por favor. E aí você se vê numa situação dessa e, às vezes, como que você vai ajudar um paciente que está nessa forma? Então, você tem que aprender a escutar seu paciente. Acima de tudo, a escutar tudo que ele está falando ali e de que forma você pode agregar no tratamento que você vai fazer ali com ele. Então, a escuta, eu sempre falo que a escuta ela é muito importante desde a primeira consulta ali que você tem com o paciente. Entendi. Porque é a primeira consulta que vai determinar como que vai ser o tratamento dele. Então, isso é bem importante. Perfeito. No marketing, a gente chama isso, claro, aspas forte, de rapport, né? Que é a aproximação para você conquistar um cliente. A conexão do paciente com a saúde é fundamental para o efetivo do tratamento acontecer, certo? Certo. Legal você fazer isso. Importâncias da fisioterapia de um modo geral, por favor. Então, eu sempre falo assim, a fisioterapia, se você fosse perguntar para um fisioterapeuta, eu falo para mim, eu como fisioterapeuta, doutora Ana Batistella, onde você prefere atuar? Eu ia falar na prevenção. Tá. Embora eu tenha estudado para atuar na lesão, mas a prevenção ela é tão importante quanto você recuperar. Então, a importância da fisioterapia é isso, a prevenção, e quando não há a prevenção que foi efetiva, né, e você vai atuar na lesão. O que eu sempre falo? Antes de falar da fisioterapia, a gente tem que falar da atividade física. A atividade física é tudo que você faz no teu dia a dia, né? Desde você subir uma escada, descer uma escada, né? Tudo que é de uma forma ativa no teu dia a dia. E o exercício físico é aquilo que você certamente põe teu corpo um certo estresse. Certo. Então, a gente tem que pensar nos movimentos ali. E o que é fisioterapia se você tem uma lesão? É autonomia. Né? Então, você pensa assim, o movimento. Fisioterapia é estudo do movimento. É estudo de tecidos, recuperação de tecidos. Então, é mais importante que você ter autonomia no envelhecimento, não é verdade? Então, você está ali. O processo de envelhecimento, ele acontece desde o momento que você é gerado. Certo? Ainda há uma divergência sobre isso, né? Uma divergência, mas desde o momento que você é gerado, o processo de envelhecimento acontece. Se você é uma pessoa ativa, né? Se você é uma pessoa ativa ali, você vai envelhecer com autonomia. E isso é muito importante. Então, vamos pensar, as pessoas pensam que a fisioterapia é diretamente na lesão, mas a gente tem que entender que a fisioterapia também é prevenção, então, é manutenção. Vamos trazer, então, exemplos do cotidiano. Vou pegar dois grupos, os atletas amadores ou praticantes de atividade física e o de quem, de repente, quer envelhecer com qualidade. Esse segundo exemplo, quem quer envelhecer com qualidade, você daria uma dica ou sugestão de a partir de qual idade começar uma preventiva abordagem fisioterapêutica? Idade mais ou menos média. Olha... Quando que a gente começa a envelhecer, de fato, um músculo, o osso?
É mais ou menos nesse sentido a minha pergunta. Sim, então, eu sempre falo assim que o movimento ele tem que estar desde que a gente entende o que é movimento. Tá. Então, assim, hoje eu vejo, eu faço prática, né, de esporte, eu gosto muito de corrida e eu coloquei isso como uma prática constante ali na minha vida. E eu tô correndo ali no parque, eu vejo crianças ali de 9 anos já correndo e não é assim, correndo tranquilamente. Se eu for tentar fazer o que eles fazem, eu não consigo. Certo. Entendeu? Então, assim, o movimento ele tem que estar presente na nossa vida. Tá. É uma coisa que eu sempre falo que é bem interessante. Nós nascemos para o movimento, mas nós não estamos para o movimento. Ah, que legal. Entendeu? Porque o que acontece? Hoje vou dar aqui um exemplo, mas é um exemplo bem o que eu entendo. Bora lá. Se você hoje quer fazer um churrasco, você vai matar o boi? Provavelmente, por estar morando num centro urbano, muito distante disso. Muito distante disso. Hoje ninguém vai fazer isso. Certo. O que tem hoje? Você disca ali, você liga num açougue e eles trazem o corte que você quer. E às vezes até assado. E às vezes até assado, isso mesmo. E às vezes até assado. Os nossos ancestrais caçavam o boi. Caçavam, com certeza, né? Essa a comparação? Isso mesmo, essa é a comparação. Por isso que eu falo que nós nascemos para o movimento, mas não estamos para o movimento. Então, o mundo ele faz a gente para ser preguiçoso. Entendi. Hoje, qualquer coisa que você quer, você tem na internet. Hoje, qualquer coisa que você quer, você tá ali. Mas daí vem o Você. advento social digital. A internet, o home office, os computadores, os tablets, os celulares. Opa, redes sociais. As pessoas começaram a postar a imagem lá dentro da prática da atividade física. Você acha que essa prática, na tua leitura, está instigando positivamente as pessoas a irem atrás, as pessoas se ligarem que, opa, correr é bom, um fisioterapeuta é bom, nadar é bom, praticar um crossfit é bom. Você acha que o meio digital, nesse sentido, pode estar sendo positivo? Com certeza. Foi o que eu falei para você. E isso veio mais depois da pandemia. Entendi. As pessoas não tinham essa noção de... Essa conexão. Essa conexão de que o exercício ele tinha essa importância no nosso dia a dia. E que bom, né? As pessoas falam assim, nossa, a corrida virou modinha, não sei o que virou modinha. E que bom, e que essa modinha nunca vai embora. Sim. Porque é uma atividade, né, que de fato tem um resultado positivo na nossa vida. Entendi. Então, as redes sociais, de forma geral em tudo, incentivar o movimento é mais que bem feito, né? Então, eu acredito muito nisso. A rede social com certeza veio, mas também tem essa questão assim, nem tudo que eu vejo eu posso fazer. Ok. Tem muito isso, porque eu sempre falo, vídeos tem de monte. Né? Ali você vai, acesso tem de monte, mas será que tudo me convém ali? O lado triste eles não mostram. Então, né? Então a gente pensa assim, de fato, tem profissionais que veem a rede social hoje como só monetizar mesmo e dinheiro. Parte preventiva de ordem prática. É fora do escopo aqui, mas vai fazer lógica. Vamos lá. Vocês corredores, não tem lesões nenhuma. O que um corredor poderia fazer além da pata de ganso, do quadríceps estar fortalecido para ter um joelho saudável, por exemplo? Existem vários exercícios assim, a gente faz ali, né, vários mecanismos de tratamento que podem auxiliar. Numa prevenção. Numa prevenção, né? Então, você pode ali trabalhar, por exemplo, muita mobilidade, né? Que é o quê? Trabalhar as articulações de forma geral para funcionar melhor, né? Você fazer um bom aquecimento, isso é importante também. Combina academia, ferro, com corrida? Com certeza. Com certeza. Você Ou seja, precisa de um... não é ser maromba. Não. É trabalhar na prevenção do que você gosta de praticar. Com certeza, com certeza. Então, você pode com certeza associar os dois, sem problema nenhum. Entendi. Sem problema nenhum. E para o triatleta que nada, pedala e corre, a fisioterapia hoje já trabalha preventivamente forte nesses grupos? Trabalha preventivo. Já tem grupos profissionais que o fisioterapeuta já faz isso, Com né? certeza tem. Tem muitos fisioterapeutas que já estão especializando nessa área mesmo. Quem estiver assistindo esse podcast pode te procurar para a parte preventiva, então, com certeza. Pode procurar, com certeza. Perfeito. Casos clínicos de quadril, por favor. Tem um caso clínico bem interessante. Eu acompanhei recentemente uma paciente que passou por uma cirurgia de quadril, né? Por uma substituição parcial ali. E aí, o que a gente entendia antes? Que você não podia, você tinha que esperar um tempo para você começar a fazer a fisioterapia, para você de fato começar o exercício. E isso foi um desafio para mim.
Porque eu cheguei para atender essa paciente, o médico passou para mim, e eu cheguei para atender essa paciente e ela estava cheia de restrição, assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E aí entrou aquela parte da escuta e de saber conversar com a paciente. Show Isso de é bem bola. importante. Eu falei, olha, a gente já precisa começar a inserir exercícios, mesmo que sejam exercícios mais leves, e isso é muito importante. O que eu falo, cada indivíduo é diferente. O que eu vou fazer com você, eu não posso fazer com o outro. Aham. Né? Embora eu tenha a mesma lesão, o mesmo mecanismo, indivíduos são diferentes, né? Perfeito. E eu comecei com ela, olha, então vamos assim, faz dentro do que você consegue, vamos todo dia um pouquinho ali, faz de acordo com o que você consegue. E em 15 dias ali, ela já estava fazendo exercícios direcionais, que são com obstáculos, e já estava trabalhando bem legal com ela. Dá para chamar isso de química da confiança? Olha, até que dá, porque isso, na verdade, é o essencial. Aham. Se o paciente ele tem confiança em você, se você consegue gerar essa confiança, você consegue fazer o que é com ele. Entendi. Você trata quadril somente pós-cirúrgico ou preventivamente também? Normalmente pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico? Pós-cirúrgico. Entendi. Pós-cirúrgico. Quem de repente está com uma dorzinha ou outra na região, acho que é do acetábulo que fala, é isso? Está sentindo uma fisgada. Faz um exame e detecta de repente um desgaste da idade. O que dá para fazer de prevenção aí, por exemplo? Aí entra aquilo que eu falei, mobilidade. Mobilidade. A gente vai trabalhar, né, exercícios de fortalecimento, vai trabalhar exercícios de equilíbrio também, né? Então, a gente quer evitar ao máximo que chegue uma cirurgia, mas isso não quer dizer que não tenha que acontecer uma. Entendi. Então, a gente vai ter esse trabalho bem focado nisso e aquilo que eu falei, dentro da possibilidade do que o paciente consegue fazer. Certo. Porque, por exemplo, se ele está com um incômodo, alguma dor, e naquele dia está daquele jeito, eu não vou fazer o que eu quero. Eu tenho que respeitar o limite do paciente ali, né? Então, essa forma de prevenção é bem importante. Fisioterapia específica. Benefícios para a fisioterapia e reabilitações de lesões graves. Esse tema eu acho bem interessante. Porque se você, doutora Ana, está falando de ganhar a confiança e a partir do momento você começa a acalmar o psicológico desse paciente, ele já escutou lá atrás que a lesão é grave, que a cirurgia foi delicada, como é que você consegue reabilitar estatisticamente esse cara? Isso é uma barreira que a gente tem, é uma barreira. Porque o que acontece? Mas como é que faz para transpor isso? Então, o paciente normalmente, quando ele vem de uma lesão grave, vamos pensar aqui em pacientes em coluna, que é o que eu atendo muito. Então, o paciente ele vem muito arisco, vamos dizer assim, que nada pode fazer. Nada pode fazer. Ele tem uma certa hipervigilância. O que é hipervigilância? É sempre cuidar naquele movimento que incomoda. E ele cuida até demais. Então, nada pode fazer, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer outra coisa. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. E aí eu volto naquela questão da escuta e entender por que aquela hipervigilância e também começar a trabalhar, né, movimentos que são de preferência direcional dele. Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma dificuldade para fazer flexão de coluna e eu faço a extensão de coluna nele e ele não sente incômodo e é tranquilo, eu vou começar a trabalhar com extensão de coluna. Certo. Então, o que a gente tem que entender, nem sempre aquele movimento que incomoda, a gente tem que trabalhar ele de imediato. A gente vai trabalhar quando o paciente se sentir confortável em fazer aquele movimento. Então, as lesões que elas são consideradas sérias, a gente tem que ter esse cuidado. Porque eu não posso começar com uma carga forte. Eu tenho que começar com uma carga progressiva, eu tenho que começar com exercícios que o paciente aceita. Então, hoje eu já entendo isso. No começo da minha prática, eu achava que eu tinha que reabilitar, que eu tinha que recuperar aquela função do jeito que fosse. Do jeito que fosse. E hoje não. Hoje eu já entendo que é todo dia um pouquinho. E isso eu falo muito, né? Todo dia um pouquinho. Todo dia você vai conquistar um movimento e no final você vai inserir sim aquele paciente na prática dele. Ele vai voltar a fazer a atividade que ele gosta de fazer. Ele vai voltar a amarrar um tênis, que eu escuto. Nossa, eu não consigo amarrar o meu tênis. E amarrar tênis é uma coisa simples pra gente, né? Você não consegue imaginar uma pessoa não amarrando um tênis. Sim. Então, isso é bem importante, você ir de pouquinho em pouquinho. Na interdisciplina dos tratamentos ortopédicos e fisioterapia, o feedback, você procura estar sempre alinhado com o médico? Sempre procuro. É? Por exemplo, assim, doutor, já estamos aqui na 7ª sessão, o paciente evoluiu bastante.
No entanto, você poderia dar uma olhada aqui? Existe essa comunicação? Existe. Quando o médico ele passa para mim, né, o paciente, normalmente, uma vez por semana, eu envio um feedback de como o paciente está se comportando, como está sendo a evolução, né, ali da fisioterapia. Então, tem essa conversa ali. E sempre que eu posso também, eu procuro assistir cirurgias. Entendi. Então, eu sempre estou em conversa com os médicos que eu tenho, né, contato. Eu procuro assistir cirurgias e, possivelmente, às vezes, pode ser até um paciente meu, eu já sei mais ou menos como ali eu vou praticar, né, como que vai ser a minha clínica. Entendi. Eu sou um tipo de paciente, num caso desse, se você chega para mim e mostra lá, nem que seja no livro de fisioterapia lá, ou com o esqueleto lá que vocês têm na coluna e fala, ó, a tua questão está aqui, a gente precisa fortalecer aqui porque você vai ganhar aqui. Se você me mostra isso nesse processo lúdico, você já me ganhou porque você vai me acalmar. Isso Então, funciona? Isso chama educação em dor. Entendi. Educação em dor. O que é muito comum? Aí eu volto nessa questão das redes. Hoje a pessoa tem acesso a tudo. O paciente chega para mim e fala assim, nossa, eu vi essa água aqui com gengibre e alho que fala que vai tirar minha dor. Falou um negócio bem assim... Bem, né? Chegou chegando. Assim, Tá. Eu vi isso daqui, isso aqui resolve, isso aqui vai realmente, né, tirar minha dor? Aí o que eu faço? Eu tenho que mostrar o que realmente funciona. Entendi. Que é comprovado cientificamente, que tem ciência naquilo, que foi feito um estudo que de fato funciona. Então, isso que você falou é bem importante, você mostrar como que vai ser o tratamento e que de forma você vai avançar no tratamento, isso é muito importante, porque você cria uma educação de dor e uma educação de tratamento também. Então, isso é bem importante. Perfeito. Na demonstração, eu queria que você olhasse para essa câmera e explicasse para a gente como funciona o fortalecimento e a biodinâmica desse fortalecimento da pata de ganso. Começando, o que é a pata de ganso? A pata de ganso é ali a terminação nervosa ali, se encontram três músculos, né, que saem ali do quadríceps. E a coxa. Isso, a coxa. Isso mesmo, a coxa. Tá. E aí, a parte do fortalecimento dele, a gente vai fazer, né, que seria ali com fortalecimento do quadríceps, né, também trabalhando um pouquinho de isquiotibial, que é a parte de trás da coxa, né? Então, basicamente, seria isso. Certo. E por que isso deixa o joelho mais saudável ou preventivamente mais saudável? Porque, assim, o músculo do quadríceps, ele é um músculo que ele pega a coxa toda. Então, ele é um músculo muito grande, então, vamos dizer assim. Então, ele pega ali, né, a extensão da coxa inteira. Então, imagina só, um quadríceps que é fraco, né? Então, você pode ter, talvez, ali um problema no teu joelho. Isso pode gerar também. Ele deixa o joelho mais firme, seria isso, a grosso modo? Deixa mais firme. Mais firme. Exatamente. Tá. As articulações precisam de uma lubrificação. Com certeza. Para lubrificar, precisa se movimentar. Então, mais uma vez, a tua recomendação é movimento é vida. Movimento é vida. Inclusive para recuperação pós-cirúrgica. Com certeza. Certo. Com certeza. Dá para falar assim agora, não tenho medo, mas tenho cautela? Com certeza. Certo. Porque nada vale, pessoal, você investir o teu plano de saúde ou do bolso fazer uma abordagem cirúrgica e não dar continuidade para isso. Hoje mesmo, um grande amigo nosso, ele postou assim, a cirurgia é parte do tratamento. Você também confirma isso? Parte do tratamento se for essencial. Essencial. Ele não deixa de ser parte do tratamento. O que a gente sempre adota como conduta? Que a cirurgia seja a última opção. Tá. A não ser, a gente tem salva de casos que não tem como, já tem que ser cirúrgico. Mas vamos voltar lá, né, na coluna. Então, por exemplo, o paciente ele chega com muita dor, e ele já fala assim, eu quero operar. Tá. Então, eu tenho que conversar com ele. Assim, você tem certeza que você quer operar, não quer esperar mais um pouquinho? Porque tem o processo de recuperação que é do nosso corpo também. A gente tem substâncias agindo que é que é anti-inflamatório. Então, a gente tem que ter paciência em esperar. Inclusive, eu tive uma paciente, eu atendi ela de forma online, uma paciente de São Paulo, e aconteceu isso. Ela operou, ela não teve paciência, ela operou. Ela tinha uma hérnia de disco, e essa hérnia, ela fez uma limpeza, né? Cuidou um pouco ali. Quando deu 15 dias, a hérnia voltou pior do que estava no primeiro episódio. Certo. No primeiro episódio. E aí eu falei para ela, você não teve paciência de esperar e agora você vai ter que ter paciência porque
vai passar isso daí, mas você vai ter que ter paciência, né? Então, aí eu adotei um tratamento com ela, muita conversa, né? Muita paciência e exercícios, né? Que de fato ela aceitava. Esses dias ela estava postando foto na academia e fazendo exercício de fortalecimento na academia. Então, a gente tem que entender que a cirurgia ela é importante, mas tem que ser o último recurso. Tá. Casos, né? Por exemplo, se a gente tem uma lesão que está muito grave ali, aí tá tendo certas complicações, e essas certas complicações, elas merecem atenção, aí a gente tem que realmente, aí tem que passar por cirurgia, não tem como. Estatisticamente, aonde as hérnias ou os problemas de coluna acontecem mais? São nas cervicais? É no meio do caminho ali, são nas torácicas ou é lá embaixo nas lombares? Vamos pensar assim, ó. A gente tem ali a cervical, a torácica e a lombar, Tá aqui. né? O que a gente tem menos evidência ali, que menos acontece é na região de torácica. Certo. Mais em cervical e mais em lombar. Por quê? Né? A cervical é porque ela é mais móvel, então, ou seja, você consegue fazer flexão de pescoço, Ela é mais né? exigida. Ela tem muito mais movimento. Tá. Então você tem mais incidência ali. Tá. A lombar, ela, embora não tenha tanto movimento igual a cervical, a lombar é a que mais acomete. É porque tem essa questão de, às vezes, ali movimento de repetição. E isso não quer dizer, né? Porque muito antigamente se pensava que uma hérnia de disco lombar poderia ser, por exemplo, por causa do meu trabalho. Não descarto isso. Então, pensa assim, tem a carga. De fato, a carga, ela tem um certo peso, né? Peso literalmente mesmo. Sim. Só que então, não é... Por exemplo, se eu for lá e pegar 50 quilos uma vez, vai ter problema para minha coluna? Entendi. Vamos pensar assim. Agora, se eu for pegar, né, 25 repetidamente ali no meu dia, isso pode ter problema? Entendi. Entende? Chega a ser lógico. Isso, entendeu? Então, não é talvez ali o peso, mas sim a frequência. A frequência. Mas isso ainda não... Eu ainda volto naquela questão dos indivíduos. Então, por exemplo, o indivíduo ali, ele pode ter, né, um problema de hérnia de disco, outro indivíduo não. Não ter. Mas aí tem toda essa questão que a gente fala assim, como que é o dia a dia de um e de outro? Entendi. Né? Um faz atividade física, o outro não faz. Então, eu volto naquilo da escuta. Então, a gente sempre vai comparar um indivíduo com o outro ali e ver o que tem diferente de um para o outro. O ultrassom, como que ele funciona e quais são os efetivos para dor, por exemplo? O ultrassom, ele vai trabalhar ali na reparação do tecido, né? Então, ele ajuda muito nessa questão de reparação de tecido. A gente costuma usar muito, né, essa parte do ultrassom como complementar. Não é ali o principal, né? Então, ele funciona mais de forma complementar. Tá. O laser. O laser também, reparação de tecido, e ele funciona ali na cicatrização do tecido, e a gente também trabalha de forma complementar com outros exercícios, né? Outros métodos. Laser por varredura e laser pontualmente ali nos pontinhos. Qual que é a diferença de uma técnica e de outra? Então, eu normalmente, né, o que eu tenho mais propriedade para falar é o pontual. Né? O pontual é o que eu uso mais, que seria o pontual, que ele vai atuar bem ali na reparação do tecido mesmo. As correntes TES e FES, benefícios? Também falo que é complementar. Complementar. Não costumo usar muito, né? Mas, por exemplo, ajuda muito nessa questão, assim, o paciente está com muita dor. Então, eu não consigo tocar nele ali. Então, eu uso o TENS, por exemplo, para eu conseguir, né, associado com outro movimento. Nunca ele isolado. Né? Então, usa ali, por exemplo, eu estou fazendo um exercício e eu coloco o TENS para me auxiliar. A mesma coisa eu fiz. Certo. Terceira idade e fisioterapia. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, terceira idade. E isso é bem interessante, porque esses dias... É que você sorriu diferente agora. Você gosta dos velhinhos? Eu gosto e eu atendo. Inclusive, recentemente eu estava com um, e aí ele chegou e virou e falou assim, agora eu tô pagando o preço do meu sedentarismo. Ele falou assim pra mim, ele falou, eu tô pagando o preço do meu sedentarismo. Eu falei, exatamente. E o sedentarismo acomete mesmo a terceira idade culturalmente, você acha? Com certeza. Né? Com certeza. Quando era criança, doutora, eu escutava assim, porque o velhinho, a vovó não pode se mexer, mas talvez seja o contrário, né? Talvez seja o contrário. Hoje, a maior prática clínica que eu tenho é de queda de própria altura. Isso é terrível. Queda de própria altura. Então, isso é terrível. E o que isso acomete mais? É região de quadril, mais coluna também. Entendi. Né?
Então, pensa assim, músculo é autonomia. Se você não tem músculo, você não tem autonomia. Então, por isso que eu falo, quanto mais cedo você vai inserir um movimento ali, você vai envelhecer com qualidade. Então, pensa que a atividade é aquela gordura boa, não tem porquê de você não estocar. Os atletas aderem ao seu tratamento com mais facilidade? Na verdade, a minha prática não é tanto com o atleta, Tá. né? Mas não tem muita propriedade para falar sobre atleta. Entendi. Quem é o teu público? Quem é o teu paciente? E o que você quer deixar de mensagem para esse teu público e para esse paciente? Eu sempre falo assim, o meu público é aquele que quer movimento. Tá. Então, assim, é aquele que quer envelhecer com qualidade de vida, é aquele que quer envelhecer com autonomia, porque eu sempre falo, o movimento é autonomia. E eu sempre coloco isso muito claro, né? Então, se você quer ter essa liberdade, porque o movimento também é liberdade, você já tem que pensar no movimento, logo um pouco mais cedo, né? Hoje a minha prática, eu tendo ali, né, meia idade, ali, 30, mas também já comecei a atender, já atendi pacientes com 24 anos, por exemplo. Certo. Né? Então, a gente entende a importância do movimento desde cedo mesmo. Certo. Você descobriu a fisioterapia na tua vida, você é fisioterapeuta. Hoje, se você fosse estudar algo mais na área da saúde, o que te apetece mais? O que te chama os olhos mais? Só para eu saber quem é a pessoa que está hoje aqui no Bioma 7. Isso. Na verdade, eu já estudo. Eu me interessei muito por dor. Porque justamente hoje a dor é o que mais afasta você da sociedade. Eu falo assim, você consegue conviver com tudo, mas você consegue conviver com dor? Então, hoje eu faço uma especialização voltada para dor. Hoje eu estou mais envolvida ali com dor crônica. Então, eu senti essa necessidade de entender melhor o paciente nessa questão. Entendi. Nem sempre uma dor é um processo inflamatório. É verdade ou é mentira isso? Nem sempre uma dor é um processo... Ela é um processo inflamatório no início. No início. Mas depois ela pode não ser mais, Não né? ser mais. Não ser Ou mais. seja, você faz um exame de VHS, um PCR, um clínico, você não tem problema nenhum, na imagem nada, mas você tem dor. Isso existe? Existe, com certeza. Existe. Como que você explica uma fibromialgia? Entendi. Não tem uma coisa específica para ela, não tem um... Por exemplo, assim, eu sei que tem uma hernia de disco, eu sei que tem uma hernia de disco. E tem gente que tem hérnia e não sente dor. E tem gente que tem hérnia e não sente dor. Mas uma fibro, por exemplo. Entendi. E hoje a fibro é o maior desafio que a gente tem de atendimento. Nossa Senhora. De fibro, porque é um paciente que realmente ele se afasta da sociedade porque muitos não são entendidos e muitos demoram para ter um diagnóstico. Então, imagina o sofrimento dessa pessoa antes de você chegar no diagnóstico. Vocês trabalham em quantos na tua clínica? Em quantos? Hoje só eu. Só você. Só eu. Você tem algum sócio, alguma sócia? Tenho a minha sócia que trabalha comigo, ela faz a parte mais me ajuda a cuidar da minha rede social, né? Em elaboração de... Isto, por que eu toquei nesse assunto? Para você deixar o teu relato orgânico aqui dos desafios ou prós e contras de montar uma clínica multidisciplinar. Eu estou falando em caixa, em pagamento, em gestão, porque daí o profissional da saúde tem que ser um gestor de empresas também. Com certeza. Ou seja, de repente, na tua opinião, que nem a minha, você tem que sentir o que você quer profissionalmente, ter a tua clínica sozinho, atender sozinho, ou de repente você quer abraçar o mercado. E eu falo mercado com compliance mesmo, porque são clientes, são pacientes que pagam para vocês, de uma maneira mais ampla. O que você vê aí? Existem 2 tipos de profissionais no caso aí. Tá. Eu acho que eu me enquadro mais ali do trabalhar sozinha. Pelo menos, por enquanto, é assim. Mas se alguém vier te propor alguma coisa? Tudo depende da vantagem ali, né? Porque eu sempre falo, você convive com pessoas o tempo inteiro. Pessoas precisam de pessoas. Isso. Eu tenho isso muito certo. E não é fácil. E não é fácil. Justamente por isso. Entendi. Então, para trabalhar ou para que tenha essa... multidisciplina? Isso, e que case ali, né? Porque eu tenho que me identificar também com o que a pessoa, ela acredita. Sim. Né? Então, eu acredito... A filosofia da coisa. Isso mesmo, eu acredito no movimento e eu trato meus pacientes dessa forma. Né? Então, eu tenho essa questão da humanização também. Certo. Então, eu procuro entender o paciente como um todo.
Ombro congelado, o que é, como tratar e quais são hoje as novas abordagens em cima dessa doença ou desse fenômeno que acomete e que diz que é muito doloroso? Sim. O ombro congelado, na verdade, ele não foi congelado, né? Ele começou normalmente por uma patologia, né? Pode ser ali por síndrome do impacto, por exemplo, né? E aí, por falta de orientação ou tratamento mesmo, porque as pessoas, elas protelam muito o tratamento. Protela. Até pifar. Até pifar, exatamente. Ou até surtar. E aí, quando chega para a clínica, realmente tá bem complicado. Tá bem complicado. Entendi. Joelho, quadril, coluna. Hoje você trabalha mais especificamente quadril e coluna. Quadril e coluna. Certo. Mas meu tornozelo tá ruim, meu ombro tá ruim, eu posso te procurar também? Pode sim. Se tiver dentro do que eu espero como clínica, do que eu sei como clínica, porque nem sempre o paciente que ele vem para a primeira consulta comigo, ele vai permanecer na consulta comigo. Entendi. Tudo vai depender da anamnese, né? Que eu faço ali com ele. E eu não tenho problema nenhum em passar para outro profissional, se isso for necessário. Hidroterapia, prós, contras ou só tem benefícios? Tem benefício também. Por causa da água quentinha, qual que é a dinâmica, só para eu entender daí? Na verdade, a hidroterapia, ela tira aquela sensação da força do exercício. Entendi. Não que você não esteja fazendo. Isto. Porque você está fazendo força, no entanto, que fica por um tempo na piscina e a hora que você vai sair, o corpo está pesado. Às vezes você tem até uma certa dificuldade para sair da piscina. Então, a hidroterapia, ela tem essa questão do impacto, que não tem o impacto, você consegue trabalhar. Mas você precisa de impacto. Entendi. Você precisa. Travesseiro alto, almofara, dormir no sofá ou colchão velho. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, isso por muito tempo, as pessoas acreditavam que essa questão do travesseiro, do colchão, você tem que trocar por tempo. Tá. Então, vamos dizer, você vai ficar com um travesseiro por 20 anos? Não é higiênico, vamos pensar assim, né? Certo. Mas essa questão do travesseiro, né? Questão de sofá, eu sempre falo que é questão postural. Postural. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a melhor postura? Ó, eu tô sentada aqui com você, não estou? Sim. Quantas vezes você já mudou de posição? É porque o meu insight aqui, tipo, encaixa a coluna. Né? Quanto tempo? Então, eu sempre falo que a postura perfeita é a próxima. Sim. Eu sempre costumo falar nos meus treinamentos o seguinte: domingo chuvoso em Curitiba, você fala assim, vou maratonar no Netflix, vou ficar o dia inteiro na cama só assistindo filme, né? Vou ficar ali só vendo filme, série. E aí você tá na postura mais largada possível, confortável. Mas quantas vezes você trocou de posição ali? Você falou uma coisa muito interessante e veio com uma teoria que eu aprendi com um mestre. Qual é o melhor texto? É o que está para ser escrito. Nesse sentido, faz lógica o que você disse. Que a próxima postura sempre é a mais saudável, a mais adequada. Exatamente. Então, eu já digo que é um mito, né? O colchão perfeito, o sofá perfeito. Mesmo que seja o mais perfeito, você vai ter trocas de posturas. Não tem como, isso é natural do nosso corpo. Entendi. Né? Aquecimento para quem vai correr, para quem vai fazer um jiu-jitsu, para quem vai nadar, tem que ser no mínimo quanto tempo? Para o corpo entender que você está pronto ali, lubrificado ou vasodilatado, como é que funciona isso? Normalmente a gente utiliza ali entre 10 a 15 minutos. 10 a 15 tem minutos. Tem a ver com o batimento cardíaco, aquecimento? Você tem que elevar um pouco essa frequência? Não bem isso. Na verdade, você tem que aquecer o teu corpo, né? Você tem que é como se você estivesse preparando ele para que ele entenda que vem um movimento. E o alongamento pós-treino? É desaconselhável ou tem mitos e verdades aí? Na verdade, não tem nenhum estudo e nenhum consenso que fale tanto do alongamento pré ou pós. Aquela, aspas, a predisposição para você se lesionar. Não tem. Não tem. Não tem. Mas existe uma indicação e uma contraindicação do alongamento que é bem importante. Isso aí a gente acha que tudo é alongamento, né? Então, eu tô com uma dor no meu ciático, por exemplo, vou alongar. Mas aí você termina o alongamento e você fala, nossa, mas parece que eu tô pior do que quando eu comecei e não era para melhorar. Né? Então, se você, por exemplo, está num processo inflamatório, né? Se você está em crise de dor, o alongamento ele é contraindicado. Principalmente quando você tem irritação do ciático, principalmente. Meu amigo que está me assistindo foi jogar futebol, torceu o tornozelo. Quando que a gente usa o gelo, por quanto tempo e quando que a gente deve usar a compressa aquecida?
O gelo, normalmente a gente indica ali nos primeiros dias ali da inflamação, Certo. né? Tudo vai depender do grau da lesão, né? Nós temos três graus de entorse, né? Ali do grau 1, grau 2 e grau 3, né? Tá. O grau 3 o mais perigoso, vamos dizer assim, né? Vamos entender que o gelo é mais para conter a inflamação. Tá. Então, a gente vai usar ele mais no início, né? Vai usar mais no início. E o quentinho, a gente talvez não use ou talvez use. Vai depender muito também da evolução do quadro dele ali. Normalmente, a gente costuma usar mais crio, que é o gelo. Certo. Normalmente. Se existe o termo beba com moderação, existe também o termo se exercite com moderação? Existe. A diferença do veneno e da vitamina. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Aí eu entro naquela questão que eu falei para você. Tá tudo aí, mas é tudo que eu posso fazer? Entendi. Então, tem sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um exercício, né? Já aconteceu comigo. Pilates. Pilates é excelente. É uma atividade que ela é excelente. Mas o Pilates, ele trabalha muito essa questão, né, de posturas mais estáticas, também trabalha bastante essa questão do alongamento. Então, volto a dizer, se eu estou com um paciente que está em crise de dor, será que não seria melhor ele parar ele por enquanto, Pilates? É por enquanto. DOMS, D-O-M-S, Delayed Onset Muscle Soreness. Para o português, chama-se dor tardia do exercício, musculação. O que tem de verdade? Treinei e fiquei muito doído. Ou treinei e não fiquei doído. Tá funcionando, não tá funcionando? O que acontece aí? Normalmente, você tem pessoas que sentem dor ali 3 dias depois. Aham. E o que é essa dor, Eu né? sou esse caso. No dia seguinte, zerado. No dia seguinte, 48 horas depois, eu vou acordar, não consigo desligar o despertador. E quando a gente tem esse treino de força, a gente cria microlesões nos músculos. Microlesão. Então, isso depois, de forma tardia, você pode sentir um certo desconforto. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa também. Entendi. Né? Tem gente que treina e não tem esse certo desconforto. Tem gente que treina e não anda no outro dia, por exemplo. Entendi. Quem tem uma contratura, uma lesão muscular, um estiramento, te procura, tá? Você também chega nesse paciente e fala, vamos ter paciência. Vai fazer um repouso agora. E daí, geralmente, esses tratamentos começam a ser feitos quando a dor começa a cessar o processo inflamatório, ou você já parte para um plano de ação? Plano de ação, mas só que, igual eu falei para você, tudo vai depender de como ele se encontra. Entendi. Você entende? Então, que sempre é sempre como o paciente ele se sente. E como que eu vou conseguir desenvolver com ele. Evitar automedicação? Evitar a automedicação é muito importante, mas tem uma parte que a medicação ela ajuda muito a gente. Ah, com certeza. Senão o remédio não teria esse porquê, né? Com certeza. Eu tinha muita, assim, restrição contra a medicação. Eu achava, nossa, mas para que medicar? Não precisa, não precisa. Vai ficar se entupindo de remédio, né? Pensava muito assim. É porque tem gente que se entope de remédio. E aí, na pós-graduação que eu faço, eu entendi a importância, porque às vezes o paciente ele não tá conseguindo ser tocado, você não consegue fazer nada com ele. Então, aí você tem que ligar, doutor, me ajuda aqui com uma medicação que eu vou conseguir, né, ali trabalhar um pouquinho com ele, vai me auxiliar, aí faz ali, né, a medicação e a gente consegue trabalhar melhor. Entendi. A gente está entrando no momento final do podcast, eu vou soltar algumas palavras aqui, palavras-chave, e você dá o teu relato do teu jeito. Tá certo. Pode ser? Uhum. Saúde. Saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Medicina. Medicina é o avanço mais importante também. Fisioterapia. Fisioterapia é vida. Gestão. Gestão é importante para todas essas coisas. Mulher. Mulher, aí eu não consigo definir em poucas palavras essa que é tão forte, né? Eu entendo assim, mulher é aquela que sai para trabalhar, aquela que gere uma clínica, né, os seus pacientes, como eu também, como outras mulheres também fazem, né? Então, não deixa de ser uma gestão ampla. Então, a mulher, eu costumo até dizer que é interdisciplinar também, né? Tudo ali envolvido. Alimentação. Alimentação, importantíssimo, importantíssimo. Para quem gosta de se recrear, o uso de álcool, tome cuidado,
Tenha percepção? O que você tem a dizer sobre isso? Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Não que você não, né, não possa. Mas tudo aquilo o que é demais, tudo que é demais vai prejudicar em algum momento. Entendi. Tudo que é demais. A gente tem que ter uma balança. Inclusive nos tratamentos de fisioterapia. Com certeza, né? Com certeza. Imagine só, se o paciente chega ali para mim alcoolizado, eu vou conseguir fazer. Imagina um exercício de equilíbrio, se eu consigo fazer com ele. Pois é. Então não combina. Pois é. Não combina. Doutora Ana, alguma consideração sua vindo para o Bioma 7, para os nossos seguidores? Fica com você agora. Quer me perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Eu queria agradecer, né, pelo momento aqui. É muito bom sempre falar da fisioterapia, da importância que ela tem. Hoje eu já entendo e hoje a gente busca esse espaço mais... o fisioterapeuta busca esse espaço mais. E que bom que as pessoas hoje já entendem a importância da fisioterapia, né? Então, agradecer por você, por essa conversa aqui, a gente pôde falar sobre diversos assuntos e poder falar e mostrar mais sobre a fisioterapia para outras pessoas, isso é muito importante. O que é legal é o seguinte, uma ideia conecta a outra, né? Então, a gravação de um podcast, por exemplo, ela nunca tem um fim. Poderia fazer vários capítulos. Um só sobre coluna, um sobre terceira idade. Né? Mas eu quero deixar as portas abertas, porque esse tipo de conhecimento ele é de serventia pública social, principalmente para a saúde aí. E se você está assistindo, Ana, eu queria que você endossasse isso, por gentileza. Esse podcast, você está na rede social, está consumindo conteúdo. Mas tudo tem que ter um crivo. Porque nem sempre o que está lá dentro é uma verdade única e pode ser útil para você. Dá um depoimento disso para mim, por favor. Sim. Aquilo que eu falei, a internet, ela é infinita. Então, hoje, tudo que você quer, você consegue na internet. Mas nem sempre o que está ali é verdadeiro. Então, você pode, por exemplo, ali ter um problema por estar consumindo aquele conteúdo e se aquele conteúdo não é verdadeiro, né? Eu tenho muito isso firme na minha rede social, que é fazer o que eu não faço nada do que eu sei que funciona, que eu testei em mim e que não tem ciência. Entendi. E que não tem ciência, porque a ciência é o que você comprovou, que você sabe que funciona. Então, essa questão é muito importante. Nem tudo que está ali vai servir para você, nem tudo. De trás para frente, vou resumir o que ela disse. Compliance. Doutora Ana Batistella, parabéns. Muito obrigada. Voltaremos a gravar com certeza. Com certeza. Manda um abraço para tua sócia. Sim. Ela está nos assistindo, a gente sabe disso. Para os teus familiares, mas principalmente para os teus queridos chamados de pacientes. Isso mesmo. Bioma 7 com vocês, fisioterapia em pauta, doutora Ana Batistella, coluna, quadril e outras adjacências que requerem cuidados, atenções e proatividade com a ciência do movimento. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre.